Hoje eu tenho a satisfação de receber como meu primeiro convidado um jogador, um ex-jogador que quando eu vi começar, eu era treinador do Sub-13 do Sport. Ele já era a joia do Sport no Sub-17 e eu pude ver alguns jogos desse atleta, depois saiu do esporte, pegou várias convocações para a seleção brasileira também, e tenho a satisfação de trazer aqui meu amigo Everton Felipe, que tem uma história bonita não só no esporte, fora do esporte, e vem aqui fazer parte desse primeiro programa. Everton, seja bem-vindo. É uma satisfação estar conversando com você, revê-lo e lembrar daquele tempo que era apenas um menino chamado de juvenil. Até a gente vai começar aqui, conversar um pouquinho sobre isso e ter a satisfação de ver a tua caminhada, eu poder estar na arquibancada, nas cadeiras e ver você ser um dos destaques daquele time do Sport 2015. Se eu não me engano, era 2015 2016, ali, 2016, 2017. Então eu queria começar, Everton, primeiro pedindo que você se apresentasse. Às vezes as pessoas não sabem onde é que surgiu o Everton Felipe, né? Qual foi o lugar que ele nasceu? De onde veio esse gosto por futebol? Qual foi o primeiro local que você treinou? Quem foi teu primeiro treinador? Um pouquinho sobre isso. Professor, é um prazer muito grande estar aqui conversando com o senhor, um cara que me viu, né, desde conheci o senhor no esporte, quando você treinava sub-13, viu toda a minha trajetória no clube como na base, como profissional. É um prazer muito grande que a gente converse muito, que desde que eu estou vendo seus vídeos, que o senhor migrou para essa área de internet e vem falar um pouco de futebol, quebra um pouco a bolha, né, para tudo que a gente está vivendo um pouco no futebol que estão querendo, tiraram por um tempo e conseguiram tirar. Nós que vivemos o futebol, nós que entendemos um pouco do futebol, para colocar pessoas que nada contra, que eu acho que o futebol tem espaço para todo mundo, mas não é porque você tem 10 cursos, 9 cursos, 15 cursos, quer dizer que você entenda mais de futebol que um cara que teve no campo, que tem a vivência, que tem o dia a dia. Então vai ser um papo bacana, um papo muito bom. Para quem não me conhece, sou Everton Felipe, sou jogador de futebol, fui revelado pelo Sport, profissionalmente joguei pelo esporte, mas minha caminhada começou no futsal do Náutico. Eu chego no Náutico... Tu nasceu onde, Everton? Nasci em Limoeiro. Limoeiro. E por lá tu ficou em escolinha, alguma coisa assim? Eu fui revelado, professor. O Centro Limoeirense, na época, fez uma parceria com o Náutico, pro Náutico ceder jogadores para o Centro jogar a Série A1 pernambucano. O Centro estava lá na Série A1 pernambucano. E o Náutico emprestava alguns jogadores para jogar no profissional do Centro, essa parceria. E o treinador do Centro foi um cara que o Náutico também emprestou pro Centro, que foi Givanildo Salles, que ele era olheiro do Náutico, virou treinador do Centro. E nesse dia, eu já fazia, graças a Deus, eu fazia já um sucessozinho em Limoeiro, porque... Qual era a tua idade, Everton? Eu tinha 11 para 12 anos. 11 anos para 12 anos, Eu jogava futsal. Eu jogava muito bem futsal. E daí eu era destaque da cidade jogando futsal nos jogos escolares, campeonatos locais. E nesses jogos escolares, Givanildo foi ver alguns talentos da cidade para levar para o Náutico. E ele me viu. Foi quando teve a oportunidade dele me levar para o Náutico. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, jogando futsal no Náutico. Eu ia terça, quinta e sábado jogar futsal no Náutico. E batia e voltava para Limoeiro. Até que chegou um momento que ficou pesado, porque eu não tinha condições de ficar indo pro Náutico. Já quem me ajudava, quem me levava, era o vereador Beto Washington, de Limoeiro, que me levava, arcava com tudo, pagava alimentação, tudo, porque eu não tinha condições. Chegou um momento que tinha que ficar indo mais para treinar, que já começou a chegar no sub-13, sub-15, e eu não tinha condições. E daí eu fui pra concentração do Náutico. E nessa concentração do Náutico, eu já larguei o futsal e fui pro campo. Foi quando eu conheci um cara que foi sensacional da minha vida, que tem até uma história que você vai gostar de saber. Foi Fernando La Sálvia. La Sálvia me treinou durante 1 mês e 15 dias no Náutico. Porque nesse mês e 15 dias eu tava passando dificuldades de alimentação e fui pedir uma ajuda de custo ao Náutico de R$ 250, que era pra eu conseguir me manter lá e mandar uns R$ 100 pra minha mãe, ajudar minha mãe. E o Náutico disse que não tinha condições. Não tinha como me pagar R$ 250. Aí, infelizmente, não deu pra ficar. Eu voltei pra Limoeiro. Com 15 dias, 2 semanas depois, La Sálvia vai pro esporte. Recebe o convite do esporte, que La Sálvia era muito respeitado naquela época aqui. La Sálvia era um treinador espetacular. Só para o torcedor saber, Fernando La Sálvia foi jogador do Náutico, Isso. Profissional, um cara que também trabalhei com ele, fantástico, um grande conhecedor do futebol.
E eu acho bonito, Everton, porque você vai contando sua história e você vai lembrando do nome das pessoas que lhe ajudaram, né? Você pega um Salles, por exemplo, que hoje eu não sei nem por onde anda. Mas veja, um cara que tinha um dom, o olho de perceber, esse menino vai chegar no profissional. E aí te levou. Interessante. La Salva, velho, La Salva foi fera porque La Salva foi pro esporte. La Salva só tinha me treinado 1 mês em 15 dias no Náutico. E ele enxergou em mim algum talento, algo promissor. Quando ele vai pro esporte, que ele me liga, eu disse vou, porque meu time do coração era o esporte. Quando eu fui pro Náutico, não é que eu não gostei. Como é que eu não gostei de jogar pelo Náutico e tal? A gente interior é Náutico, Santa, esporte, a gente respeita esses nomes. Meu coração era esporte, que a gente tem um time, com certeza, mas eu fui feliz pro Náutico, vivi momentos felizes demais pelo Náutico. Nunca falei mal, nunca brinquei com o Náutico. Tem toda a minha brincadeira, a zoação com o Santa Cruz, mas do Náutico eu sempre respeitei, porque eu tenho um carinho muito grande, que eu morei no Náutico. O Náutico me deu a minha primeira oportunidade. Conheço aqueles aflitos com a palma da mão, de tanto correr ali dentro. Quando ele chega no esporte, ele me leva no esporte. Eu só tinha 13 anos. No esporte, antes do senhor chegar lá, não tinha sub-13. Gustavo Bueno colocou o sub-13. Isso é interessante, viu, torcedor? Veja o que o Everton tá falando. Eu fui o primeiro treinador de sub-13 do esporte. Não o que Everton tinha, tá falando. Não tinha. Legal. E daí era o sub-15. Eu chego lá com a minha mãe e meu pai, lá estava lá na sala de Gustavo Bueno. Eu chego pequeno, bem pequeno, com 13 anos de idade. Gustavo Bueno chega para La Salva e fez: La Salva, tu quer deixar um menino de 13 anos na concentração, tirar o lugar de um menino de 15 anos, ele pode ir para Limoeiro voltar e esperar chegar 14 para 15 anos e a gente traz ele. Aí La Salva fez: a gente vai perder ele. E Bueno insistindo. E tem algo que eu me emociono sempre que eu falo, porque La Salva chegou e falou, eu tinha 13 anos com meu pai e minha mãe, La Salva chegou para Bueno e fez: Bueno, não assinei o contrato ainda, já assinei o contrato de trabalho meu. Aí o Bueno fez: não. Aí ele fez: então bota no meu contrato, se ele não prestar, pode demitir ele e eu. La Salva falou na minha frente: se ele não prestar, pode demitir ele e eu. Bueno olhou pra ele assim: tu tá falando sério? Eu digo: tô falando sério. Fiquei no esporte por causa dessa certeza de La Salva. Aí nessa ficada com que eu fiquei no esporte, com 15 anos eu já tava treinando profissional, pulei essas etapas que o senhor sabe. Cara, eu vou te falar, La Sálvia, hoje a gente não tem mais a La Sálvia no meio do futebol assim com a gente. Não sei nem por onde ele anda hoje, mas eu aprendi muito naquele tempo que eu tava no 13, eu ia acompanhar os treinos dele e nessa época, não sei se o torcedor vai lembrar, mas era a mesma geração, né? Everton Felipe, Joelinton, Neto Moura, era uma geração assim fantástica, que treinada por La Sálvia, né? Tinha também Matheus, que Mateus a gente Garrido, pensava também, o Matheus Rosa, né? Também volante, cabeludo, Matheus Rosa. E na época também, Léo. né? Léo jogou, né? Léo jogou no Santa, se eu não me engano, no Náutico. Jogou no Santa, no Náutico. Tá jogando ainda. Pronto, era uma geração muito boa. E uma menção honrosa a La Sálvia, né? Que é um ex-jogador e que agregou muito valor naquele tempo lá. Era um cara que tinha gestão de grupo, era um cara que tinha bons trabalhos e essa experiência de treinador que fazia isso que Everton está falando. No momento que o jogador se sente assim, acuado, indefeso, ele comprava a briga. E isso falta muito nos dias de hoje, viu, Everton? Falta muito e, para mim, eu tenho um pensamento que ficou ultrapassado. E essa palavra, para mim, eu sempre bato de frente e brigo com quem fala isso para mim, porque eu acho que não existe. Eu acho que no Brasil se voltou muito rótulo de resultados, que quando você não ganha, quando você não vence, parece que um trabalho todo que é feito não presta. Claro que a gente quer ganhar, quer resultados, mas eu acho que o conhecimento, a vivência de quem sabe jogar, de quem viveu ali, é muito importante para orquestrar, para levar um time, para ter um elenco, para revelar jogadores. É por isso que o senhor falou, como é que a gente tava falando aqui, sem citar nomes, né? Como é que um cara que não sabe dominar uma bola, nunca chutou uma bola, vai chegar pra mim e me corrigir? Sim. Aí eu vou chegar pra ele e falar: chuta. Simples assim. Domina aí. Entendeu? Não, eu vi em vídeo. É diferente. Infelizmente é assim, Everton. Eu que sou treinador há 25 anos, eu posso te falar porque eu andei nos dois universos, dos acadêmicos e dos ex-jogadores, né? O que as pessoas que estão na gestão, a grande maioria não teve no campo. Então eles facilmente são enganados. Porque eles não conseguem saber diferenciar o que é que a pessoa está falando, se é certo ou se não é. Mas você, por exemplo, que é um cara que viveu ali dentro, é difícil as pessoas lhe enganar. Difícil. Vai falar bonito, mas quando você percebeu, isso aqui está caminhando errado. Eu, por exemplo, já vi muita coisa dessa. Mas seguindo o caminho para o torcedor que não conhece essa história íntima de Everton Felipe. Então você chega no esporte e ali
Foi elogiado? La Salve elogiado. Você vai elogiado com menos de 14 anos. Foi elogiado com 13 anos. Com 13 anos. Então, veja, hoje a legislação permite ser alojado apenas com 14 anos completos para cima, né? Depois do clube formador. Então, você se aloja lá e vai já treinar no Sub-15. Vou treinar no Sub-15. Certo. E aí me diz o seguinte, todo aquele trabalho lá, como é a tua transição da base para o profissional? Quais são as pessoas importantes que participaram desse processo e como foi? Então, quando eu chego no Sub-13, já fui elogiado no Sub-15, né? E já comecei a me destacar ali, eu era pequeno, mas era rápido, gostei do 1 para 1, do drible, e eu fui me destacando. Com 14 para 15 anos, La Salva faz o pulo dele. La Salva deixa o Sub-15 e vai pro Sub-17. E nessa ida do Sub-15 pro Sub-17, La Salva já me leva junto. Então, com 14 para 15 anos, La Salva já me arrastou pro Sub-17. E quando você chega no Sub-17 às vezes treina com o Sub-20, o Sub-17 de vez em nunca, mas eu peguei uma fase que teve boas oportunidades de treinar com um profissional. Então eu com 15 anos, eu já treinava contra o a gente fazia alguns treinos com o Sub-20 e começava a me destacar. Eu fiz uma Copa do Brasil, não sei se o senhor lembra, muito boa naquela época que foi eu fiz um contrato Tinha uma Copa Rio, não tinha, Everton? Copa Rio também, essa Copa Rio eu fui bem. Essa Copa eu fui muito bem também, só que a Copa do Brasil, não sei se você lembra do jogo contra o São Paulo que eu fiz na ilha. Sim. Aquele jogo me deu contrato de informação para ganhar R$1.500, coisa que naquela época na base do esporte, porque São Paulo queria me levar. O pessoal do Santos foi na minha casa, queria me levar. Por causa de 2 jogos que eu fico, na ilha contra o São Paulo e lá contra o São Paulo, com a salva de treinador. Então depois disso já começaram a dar uma atenção melhor pra mim em relação a essas coisas. E eu sempre sou grato ao esporte, ao clube, porque o clube sempre foi fera comigo. A minha passagem no esporte foi muito rápida da base profissional e a gente sabe que não funciona assim na maioria das vezes. Aí eu chego e e pediram um treino do Sub-17 com o profissional. E a tua idade? Eu tinha 15 para 16 anos. Porque o pessoal queria ver Neto Moura, Joelito. Que era um ano mais velho. Neto Moura, Joelito, Anderson Felipe. Sim, Anderson Felipe. Anderson Felipe jogava muito bom jogador. Eu digo, professor, eu não sei se o senhor concorda comigo. Esse é um jogador que, assim, o extracampo dele na época não era bom. E isso fez ele não... Mas o que esse menino era... Eu já cheguei a ver o esporte com Anderson Felipe de um lado, Everton Felipe do outro, Joelito na frente, Neto Moura por trás. Uma qualidade espetacular. Olha, eu fui pra base do Inter. Eu rodei Cruzeiro, São Paulo, Atlético Paranaense, vi jogos de base profissional, assisto de vez em quando jogos do Sub-20, né? Eu não joguei com nenhum jogador profissional e da base que tinha a qualidade de Anderson Felipe. Ele chegou a profissional? Chegou a jogar em times de inferiores. Aí veja o que é interessante que Everton tá falando, um cara que jogou. Olha o que ele tá dizendo aqui. De profissional à base, a qualidade que ele via no Anderson Felipe, que ele jogou na base com ele. E aí eu acho importante uma coisa, sabe, Everton? Juntando o que La Salvia fez por você. Na base, o treinador ele não pode ser só um cara que chega ali e derrama conteúdo. O treinador da base, ele precisa ser uma pessoa humana. Everton, eu tenho certeza que só conseguiu desempenhar o futebol que ele desempenhou pela confiança que La Salvia passava para ele. Passava muito. Então, quando ele entrava dentro de campo, com La Salvia no banco, mesmo que ele errasse, ele sabia que ia ter Imagino isso, né, Everton? Eu errava, La Salvia mandava pegar a bola, pega a bola e vai para dentro. Eu só vou lhe tirar se você não for de novo. Quanto mais eu errava, mais ele pedia para eu ir para cima. Então veja, a importância na base de um treinador que não fica só focado em passar conteúdo, né? Então, La Salvia trouxe isso para você. E, infelizmente, um caso, o Everton deu certo, mas você pega o Anderson Felipe, que também por uma desestrutura familiar também, que é uma realidade de muitos também, não tinha esse apoio, não se tornou jogador, mesmo tendo a qualidade que Everton fala aqui que ele tinha. Então, você tá ali e quem é que ele vê no profissional e sobe você pro profissional? Aí eu faço um treino como profissional que eu saí arrastando Pereira, saí arrastando todo mundo, fiz gol, fiz tudo. Aí os caras, a Globo começou logo a filmar. Aí no outro dia aparece na Globo um vídeo, eu dando a caneta em Pereira, dando o drible na Vaca e Richelli, fazendo o gol de fora da área. Oxi, quando eu 15 anos, 15, tava. Aí Geninho, no outro dia digo, traz pra cá. Aí eu fiquei treinando no profissional e jogando no Sub-17. Que ano é esse, Everton? 2014. 2014. Eu era treinador do Sub-15 do esporte, sabe? 2014. Aí eu fico treinando profissional.
quando eu faço 16 anos. O engraçado dessa história que pouca pessoa sabe. Eu tive essa Copa Rio e essa Copa do Brasil, um em cima da outra. E eu joguei muito bem nessas Copas. Eu me destaquei muito bem. E eu ainda tinha 15 anos. Então eu não podia assinar contrato profissional. Ali Pelé é 16 anos. Então, professor, antes de eu fazer, quando eu subi profissional para treinar com o Geninho, eu não tinha feito 16 anos. Né? Quando eu deu meia-noite, 11h59 do dia 27 de julho, tava Edmilson, supervisor, e Pelé, segurança, lá em Limoeiro, pra assinar contrato comigo, que os caras estavam com medo que eu assinasse com o Santos, que queria, na época, queria dar 300 mil a minha mãe e meu pai, um salário de 20 mil reais pra mim. Ficaram na frente da tua casa? Edmilson e Pelé ficaram na frente da minha mesmo? casa, foi. Aí acontecem umas coisas, tipo, quando eu fui jogar a Copa BH pelo Sub-20, logo em seguida, que eu fui pra lá, Belo Horizonte, eu fui de avião diferente da delegação, não sei se você sabia disso. Não. Foi eu, Edmilson e Pelé e a delegação. Já protegendo pra ninguém chegar perto. Porque tinha dois empresários, um de São Paulo e um do Rio, que tava, todos os voos da delegação, tava querendo me encontrar pra falar comigo. Entendi. No quarto, eu fiquei no quarto com o Edmilson dormindo do meu lado. Meu Deus. Mesmo tendo a minha palavra dos meus pais que não ia assinar com ninguém, mas teve esse cuidado todo. Então eu comecei a ser tratado de uma maneira com amor, com um jeito, uma joia, né? Aí você vê, e de repente quem estava por fora interpretava diferente, né? Porque Everton Felipe é tratado, mas isso era um receio do esporte de perder você, né? De perder. Aí Geninho me puxa, faço 16 anos. Geninho foi um cara que me deu essa confiança igual a La Sálvia. Geninho jogou futebol. É isso que eu digo também, professor. A gente vai falar sobre isso, mas eu vou antecipar. A importância de quem já jogou futebol. O Geninho me tratou da mesma maneira que La Sálvia me tratou. Com cuidado, paizão, dando moral, dando o colo, o abraço. Por quê? Eu cheguei no profissional, o Geninho me chamou pra conversar na sala dele, o Geninho fez, aqui você vai jogar do mesmo jeito que você joga na base. Pra cima o tempo inteiro. Se errar, a culpa é minha. E você não sai do meu time se você errar. Aí eu falei, tá certo. Ele fez, tá certo, posso botar você pra jogar? Aí eu sempre fui daquele meu jeito, né? Nunca liguei pra essas coisas. Eu digo, pode me colocar. Ele me colocou depois de uma semana pra jogar com o número 7 do esporte. A tua estreia foi contra? Contra o Botafogo da Paraíba. Lá. Eu fui o melhor jogador do jogo no meu primeiro jogo como profissional. Eu ganhei, na época tinha um negócio da Boticário, eu ganhei como o melhor jogador com azar. Melhor jogador com 16 anos, eu estreando. Aí eu vou jogar contra o Guarani de Sobral na Ilha, segundo jogo. Eu ganho como melhor jogador do segundo jogo com apenas 16 anos da Copa do Nordeste. Ô Everton, me diz uma coisa que eu tenho dúvida. Isso é que ano? 2014. 2014, né? Quem eram os principais jogadores do esporte nessa época que tu subiu lá? Tinha Ailton, Richelli, Neto Baiano, Marcelo Cordeiro, Pereira, que era... E como foi a recepção Magrão. desses caras? De ver que um menino da base está chamando muita atenção. Como é que eles foram? Receptivos? Uns foram receptíveis, outros não, porque eu era muito folgado. Folgado em relação ao quê? Tu tinha um apelido na época de folgado, né? Tinha um apelido. Já. Eu era muito folgado. Mas não era nem tanto pelo o que eu tava fazendo fora de campo, porque eu tinha noção de que eu não podia passar do limite, né? Só que, tipo, eu tô subindo com 16 anos. Eu quero mostrar meu trabalho. E nos treinos, a mídia filmando, os caras ficavam chateados, puto comigo, que eu queria ficar pegando a bola e driblando todo mundo. E ninguém quer ficar sendo driblado por um menino de 16 anos pra sair na mídia. Pereira ficou puto. Azevedo, na época, Felipe Azevedo ficou puto. Richelli ficou putaço. Richelli batia em mim pra caramba. Virei amigo de Richelli depois, mas quando eu subi, Richelli ficou putaço comigo. Só que ninguém entendia que eu tinha que mostrar. Porra, vim de Limoeiro, era um cara pobre demais, velho. Eu queria ganhar meu dinheiro e tal. Aí, tipo, eu tive aquele Neto Baiano, Ailton, Marcelo Cordeiro, os caras que me abraçaram. Não é que os caras me excluíam, mas os caras pegavam mais pesado comigo, né? Sim. Então, tipo, teve esses caras que fez isso, mas só que eu tinha a confiança do cara que me botou lá, que foi Geninho. Ô Everton, eu tenho uma coisa que eu até tenho desenvolvido. Com esses 25 anos trabalhando com formação de jogador, eu acho que, minha visão, tá aí, você coloca a sua, fica à vontade para discordar. Eu acho que o que é determinante para ser jogador de futebol é a mentalidade. A parte técnica, ela
ajuda, ela contribui. Mas se você não tiver uma mentalidade forte, você não se sustenta no profissional. Quantos jogadores eu já treinei na base que era um craque, como você citou o Anderson Felipe, mas não chegou no profissional. E quantos jogadores medianos chegaram no profissional e jogaram na Europa, ganhando muito dinheiro, porque tinha uma mentalidade muito forte. Eu, olhando você de fora, e aí você fica à vontade para falar. Para mim, a sua principal característica não era o drible, não era a finta que você tinha, a mudança de direção com a bola, porque você mudava de direção muito bem com a bola. Mas eu via você com uma personalidade e uma mentalidade que não é normal nos atletas da sua idade. Que é o que eu estou vendo, por exemplo, em Zé Lucas. Zé Lucas do Sport agora é um menino que, na função dele, ele tecnicamente não é essas coisas todas. Faz coisas, na minha opinião, simples. Mas ele não erra um time da bola. Ele parece um adulto jogando há muito tempo. Ele não sente, né? Não sente. Então, me fala um pouquinho disso. Como é essa parte mental para você se tornar jogador de futebol e a importância disso. Isso que o senhor falou, a gente pode dar vários exemplos aqui. Porque vários craques da base chegam no profissional e não rendem. Né? É só fazer a mesma coisa que você fez na base. Só que não conseguem ter a mesma personalidade. Alguma coisa na mente, a gente sabe, psicológica é muito importante, trava. Então, tipo, eu concordo com o senhor, porque eu acho que o meu diferencial mesmo foi a personalidade. Não sentia. Eu podia botar para marcar individual, podia bater, levantava e eu não sentia. Era algo que, não sei. Qual foi a importância, por exemplo? Você acha que teve a importância sua de característica, mas desses dois treinadores que você citou, né? La Sálvia e Geninho, sempre te passando essa confiança? Porque eu acho que quando você olha para o banco, o comandante não te dá essa segurança de dizer assim, ó, o erro é comigo. O acerto Tem pode diferença, ir, tem né? diferença. Tem diferença ou não? Tem diferença, mas eu acho que La Sálvia foi mais importante porque La Sálvia mudou a minha personalidade, né? Formou assim, né? La Sálvia me formou assim. Então, quando eu cheguei no profissional, eu só continuei pensando daquele jeito que ele me ensinou. Vai pra dentro e foda-se o resto. Olha aí, você sabia que no Palmeiras tem um campo na base do Palmeiras, no CT do Palmeiras, que tem uma placa escrita proibido treinador. Aqui o jogador entra e tem um dia de treino que é só eles que resolvem. Eles tiram o time, eles jogam. Eu fui assistir um treino do Sub-13 do Palmeiras e lá tinha um treinador que diz o seguinte: a primeira ação é drible. Pode ser zagueiro, pode ser volante, o que for. Eu quero drible. Por quê? Porque ele entende que se ele formar o jogador com coragem e ousadia, na hora que um treinador do Sub-17 para cima for colocar ele dentro de um plano tático, ele já tem a ousadia. É mais difícil de você prender esse jogador. Então o Palmeiras tem formado muito jogador assim, estimulando a ousadia, a coragem, o ir para cima. Que hoje, desde cedo, Everton, é assim, ó, na base. Os treinadores têm medo de ser desempregado. Hoje é uma coisa que eu já falei em rede social isso. Na época que Everton jogava na base, os jogos, primeiro que não tinha nem campeonato Sub-13, ele já falou aqui. Na época que eu comecei a ser treinador da base do esporte, a gente passava 6 meses treinando, né, Everton? Para jogar no segundo semestre. Hoje os meninos têm torneio, Everton, com sub-7, sub-9 de campo. Isso fez a base ficar muito exposta. Jogo televisionado, no YouTube. O que é que acontece? Os treinadores, eles querem proteger o trabalho dele. Se ele está exposto, ele não quer perder para não ser demitido. O que é que ele faz? Não permite que o jogador erre. Não permite que o jogador tente. Então, na sua época, não tinha tanta exposição. Então, perder um clássico ou não, só quem ia saber é a tua família, quem trabalha. Hoje, a repercussão é muito grande. Eu queria que você desse opinião até sobre isso, Everton, dessa diferença de exposição da base hoje e as crianças não tendo a liberdade, mas como você teve, de arriscar, de tentar. Eu já falei isso uma vez em algum lugar, em algum podcast que eu fui. Eu fui para ver as pessoas, os torcedores do esporte julgavam muito porque os jogadores do Palmeiras, não sei quem, se destaca, não é melhor nem do que tá aqui da base, mas se destaque aqui não sei o quê. E eu falava o seguinte: eu fui pro Internacional com 16 anos. Foi naquele atritozinho que eu tive com o Eduardo. Eu queria jogar, ele não queria me botar pra jogar, eu quero sair. Fui pro Inter. Eu acho que o Inter foi a melhor escolha que eu fiz na minha carreira. Cheguei no Inter, eu tive uma conversa com diretores do profissional, com diretores da base. E seu Oreste, na época, me falou assim, ó, Everton, você é um grande talento, mas a gente quer fazer de você um atleta. Você é um jogador. Você não é atleta. Você aceita que a gente faça de você um atleta? Eu digo, aceito. Ele fez, beleza, mas tem um grande porém nisso. Eu digo o quê? Você vai descer pro Sub-17.
Aqui você vai refazer sua caminhada, claro, com a expectativa maior que todos os outros e com coisas diferentes pra você, que você já veio do profissional, você já mostrou que consegue jogar no Tu já profissional. tinha jogos no profissional. Aqui do esporte, você... Claro que vai ser algo diferente, não vamos lhe tratar igual tratamos todo mundo, mas a gente quer lhe moldar. Quer fazer sua base. Tu viu isso como um teste, Everton? Eu, graças a Deus, professor, quem me conhece sabe que eu nunca tive vaidade. E eu cheguei pra eles e disse assim, eu topo. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um treinador chamado, você vai conhecer, que hoje ele é assistente técnico de Fernando Diniz. Tem mais, Cobalcini. Ricardo Cobalcini. Muito bom. Pronto. Ricardo Cobalcini me ensinou a ser atleta. Ricardo Cobalcini me substituiu com 10 minutos do primeiro tempo. Ricardo Cobalcini me deixou de fora de jogo. Ricardo Cobalcini me fez ser atleta e pessoa. Porque eu não tinha vaidade, mas querendo ou não, eu vim do profissional. Sim. E você, quando joga profissional, eu joguei 5 jogos no profissional, fui melhor em campo 2 jogos. Do nada eu vou pro Sub-17 do Inter. Então, eu fiquei chateado com algumas atitudes de Ricardo Cavalcini. Aí ele fez, não, aqui não é assim não. Me tirou com 10 minutos. No outro dia ele fez, velho, tu vê só. Tu pode driblar, pode fazer o que tu quiser, porque é tua característica que a gente gosta, a gente quer. Mas também tu tem que cumprir a tua função tática. Não quero que tu seja exímio marcador porque não tá na tua característica. Mas preenche ao menos o espaço, porque senão tu vai deixar teus companheiros correr por tu. E um líder não faz isso. Coisa que Luiz Henrique, vazou um vídeo do Luiz Henrique falando com o Mbappé. Eu vi. Pronto, Ricardo Cobalcini há 5 anos atrás falou sobre isso comigo. Sim. Coisa que não vai para o ar, nem bastidores, mas que já tinha que existir já se isso. Faz isso já aqui se no faz Brasil. isso, né? E eu demorei para entender isso. Fui entendendo, vendo que ele queria meu bem, fiz Ricardo Cobalcini, para mim foi Joguei muito contra ele, bom treinador. Espetacular para mim. Aí no Sub-17 do Inter, começa a me destacar, vou pro Sub-20 com o Klemer. Klemer que foi goleiro do Inter. Klemer que foi goleiro do Inter. E começa a me destacar também que com 17 anos eu já jogava titular com o Klemer no Sub-20. Fui campeão da Copa do Brasil Sub-20 com o Inter. Em 2015. Campeão da Copa do Brasil jogando no Sub-20 com 17 anos. Titular e tudo. Nesse intervalo, quando fui campeão, teve um campeonato chamado lá em Fallerhof, na Alemanha. E é isso quando eu falo da diferença que a torcida vai comparar um jogador de base do esporte com o Internacional. Eu com 17 anos jogando pelo Sub-19, naquela época foi pelo Sub-19. Eu joguei contra Barcelona, Dinamo de Kiev, Mônaco, Borussia Dortmund, Leverkusen, Real Madrid. Joguei contra esse time todinho nesse campeonato na Alemanha. Aonde o menino da base do esporte tinha essa possibilidade. O jogador que joga numa base do Inter, São Paulo, Palmeiras, professor, ele já é criado dentro dessa pressão, jogando com os melhores jogadores da sua categoria. Quando só profissional que vai pegar não sei quem, eu já joguei contra esse cara. Qual pressão que esses meninos vão sentir? Eles já estão acostumados a jogar campeonatos grandes, tendo experiência fora do país. A gente, naquela época, a gente ia jogar na Campina do Barreto, com todo respeito. Sim. Na Campina do Barreto, contra o Internacional de Walter, Sim. no campo de terra. Não estou dizendo que isso ajuda, de alguma maneira isso ajudou mas a nossa formação. acho que você está falando uma coisa, Everton, para mim é muito claro. Veja, você desde cedo já é acostumado a jogar com meninos mais velhos. Veja o que você falou aí. A sua linha de história é, com 13 você não jogava com meninos de 13. Você já jogava com 15. 15 com 17. 17 já no 20. Então você foi formado sempre sem ficar numa zona de conforto. Sempre com jogadores mais fortes fisicamente, com atletas mais experientes. Com dificuldade. Que eu acho que é outra coisa que forma um bom jogador. É ele superar a dificuldade. Deixa eu perguntar uma coisa que tu falou aí, me deu uma curiosidade, eu nem sabia. Na época, Genilton subiu, tal, aí vem Eduardo Batista, né? Eduardo Batista está ali no esporte, e aí você contou que teve um atritozinho com ele. O que foi que aconteceu? Eu tava jogando com o Genil. Só que o Genil não tava conseguindo resultado. Empatou 3, perdeu 2. Mas tava titular. E Eduardo, naquela época, tava de preparador físico. Lembro. Aí tava com dificuldade de conseguir um treinador, Eduardo assumiu e começou a ir bem. Só que quando Eduardo assume, ele me tira do time. E ele tem uma conversa comigo. Mas antes do primeiro jogo dele, ou tu fez o jogo dele? Não, o primeiro jogo dele já me tira. E falou pra mim, Everton, vê só, a gente tava sendo desclassificado. Tinha que ganhar os 3 jogos restantes pra poder classificar. Copa Nordeste, foi? Copa Nordeste. E acabou sendo campeão com o Eduardo.
E ele chega pra mim, ó, vamos dar um momento e tal, vamos botar os mais experientes pra jogar, pra não sobrar pra tu. Vamos, tu vai jogar comigo, vai ter carreira sensacional, mas nesse momento, vamos ter essa pressão em cima de tu, porque naquele momento mesmo, tava botando uma responsabilidade que parecia que eu ia resolver tudo, pensando que eu era o Neymar. E Neymar, meu Deus, é 1 em 1 milhão. Eu era um bom jogador que tava surgindo, mas... E pensava que eu ia resolver tudo e tal, e ele... Eu entendi o que ele fez. Só que passou um jogo, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, ele não me coloca. Aí teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, professor, eu quero jogar. Se eu disse que ia chegar um momento que eu ia jogar. Só que até agora nada. Aí ele fez, não, tem que ter paciência, não sei o que, não sei o que. De noite, um repórter, não sei como, do Globo Esporte, um tal de Elton, me liga perguntando se eu tava feliz ou não por não estar jogando. E eu disse que não tava feliz, que Eduardo falou um negócio pra mim e... Isso por telefone? Por telefone. Que Eduardo disse que ia me colocar pra jogar, tirou pra botar a pressão e não me colocou pra jogar. No outro dia ele fez a matéria com isso. E Eduardo não gostou. Chegou no vestiário na frente de todo mundo. Ele falou, jogador joga quando eu quero. Não é quando dá entrevista eu pede pra empresário, não sei o que, pra mim. E eu, tudo bem. Ele fez, escutou, Everton? Eu fiz, escutei, professor. Mas não se preocupe que a partir de amanhã eu não tô aqui mais não. Eu também era um pouquinho... Eu tinha essa personalidade de não ficar calado. E soltei essa, porque eu já sabia da proposta que eu tinha do Internacional. Desse projeto. Eu ganhava 3.500 no esporte. E o Internacional tinha para me pagar 15. Eu já sabia dessa proposta. Então, quando ele falou isso pra mim, eu não tinha vontade de sair. Mas quando ele falou isso pra mim, fiquei chateado. E a minha... Tipo, eu acho que eu fui vaidoso. Por quê? Ele falou isso na frente de todos os jogadores. Então, pra eu não sair por baixo, eu dei essa resposta a ele. Eu falei, tá bom, professor. Eu não dei essa entrevista por essa maldade, não. Ele me fez uma pergunta e eu respondi pra ele aquilo que eu disse ao senhor. Mas nem se preocupe, que a partir de amanhã eu não tô aqui, não. Ele fez, então tá bom, então pode ir embora. Foi mesmo. Levantei da sala, saí e no outro dia eu fui pro Internacional. Meu empresário veio, decidiu negociou lá com o esporte e eu fui pro Internacional. E como é que ficou tua relação com o Eduardo depois? Chegasse a encontrá-lo de novo? Cheguei a encontrar ele em alguns jogos, né? Falei com ele tudinho, mas tipo, eu entendi e eu acho que também ele entendeu que era um menino de 16 anos. Ele nunca, nenhuma entrevista que ele deu, nunca falou mal sobre esse negócio, sobre esse episódio. Encontrei ele, falei com ele de boa depois. Eu entendi também o lado dele. Acho que eu, com 16 anos, acho que dar uma resposta dessa ou falar também com o repórter não era o certo. A gente mais maduro, a gente entende, né? Acho que é ficar caladinho e trabalhar só. Tem 16 anos, tava no profissional, tinha que falar de quê? Mas acho que também o momento dele, né, Everton? Ele tava começando, né? Também, queria ter os jogadores mais experientes, segurar a barra pra ele. Eu entendi tudo isso. Eu só acho que, tipo assim, eu acho que eu fui errado em 70% de tudo, porque o jogador eu ficava na minha, trabalhava e pronto. Mas eu acho que quando ele me prometeu também me colocar, ele foi errado, entendeu? Sim. Que ele prometeu pra mim 16 anos que tava... Ele me tirou do time, professor. Eu tava bem. Eu entendi o motivo que ele me tirou. Mas não diga que vai me botar pra jogar. É, isso que Everton tá falando é interessante. Às vezes o treinador, ele promete coisas e não cumpre, né? Eu lembro de uma história que eu acho que você vai lembrar. Acho que foi com o Magrão, quando o Magrão se lesionou. Lembro. Não teve uma história dessa? Já não sei quem era o treinador. Não sei quem era o treinador. Que prometeu que Magrão, quando se recuperasse, ele ia voltar. Só que nesse tempo que Magrão ficou parado... Danilo atropelou. Pronto. Danilo Fernandes... Quem era o treinador na época, Everton? Não lembro qual é o treinador, mas eu lembro dessa situação. Mas não teve uma história que o treinador prometeu a ele, né? Teve sim. Depois a gente vai tentar lembrar. Teve sim. E aí, quando o Magrão se recupera, o treinador não tinha mais como tirar Danilo. Por isso que não pode prometer. Eu entendi, Eduardo, que ele ia me tirar como? Se o time encaixou, passou de fase, ganhou as oitavas, foi pra quarta, como é que ele ia tirar? É, complicou. Ele vai tirar um jogador. Eu entendo o lado dele, mas eu fui cobrar aquilo que ele me prometeu. Sim, entende? Sim. O jogador quer o quê? Claro, jogar. Claro. Mas eu entendo do lado dele. Foi o que o senhor falou. O treinador não tem que prometer. Mas o bom é que isso não ficou no pessoal. Não, hoje não. vocês... Coisa de futebol que acontece... No esporte agora troca treinador. O primeiro treinador que eu falei que eu traria é ele. Ah, legal. Legal. Nada contra o Antônio de Oliveira. Nada contra. Mas eu falei no meu vídeo, professor. Não sei se ouviu. Eu falei aproveitando, fazendo um recorte, que a gente vai voltar para a história, mas já que ele tocou no assunto. Nesse momento do esporte agora, Everton, na escala assim, quem seriam os treinadores que você traria? Na ordem. Nesse momento, só traria 2. Luxemburgo seria o primeiro. O primeiro seria Eduardo. Primeiro Eduardo, antes de Eduardo Luxemburgo. Batista, porque Luxemburgo, ele saiu da função de treinador. Ele disse mesmo que se aposentou. Então, a partir do momento... Sim. Mas se ele tivesse à disposição como treinador? Luxemburgo seria primeiro lugar. Luxemburgo. Aí ele não aceitando... Eduardo. Eduardo. Por quê?
O Sport passa um momento hoje, professor. Tem briga políticas, vestiário ruim. Tu viveu isso, né? Tu acha que essa Vivi. coisa que vaza assim de briga, de vaidade ali, Lucas Lima, Sérgio Existe, Oliveira... né? Existe. Só que o Sport vive esse momento político. A gente, quando estava naquela época no esporte, não sei se o senhor sentia isso, o Sport e a torcida naquela época eram um só. Hoje o clube está distante da sua torcida. Esses treinadores, eles trabalharam aqui, conhecem o clube como funciona, conhecem a torcida. Então, eu vou dizer uma atitude. Eduardo Batista e Luxemburgo nunca viria para o Sport e no primeiro jogo iria colocar aquela formação que o Antônio de Oliveira colocou. Nunca. Os caras são malandros. Os caras iriam olhar redes sociais, últimos jogos, iriam entender esses três jogadores que você tá pegando no pé. Vou ter uma conversa com os três aqui. Conto com vocês. Nesse momento, vamos tirar o foco de vocês, tirar esse peso de vocês. Com o tempo, tudo vai voltar ao normal. Conheça essa torcida, conhece como é que funciona. Mas vou escolher outros jogadores nesse momento, tá? Mas, feito o Luxemburgo faz, eu tô aqui, mas nada pra vocês. Já ia blindar o cara, já ia ganhar o cara. Ia colocar um time, entre aspas, que a torcida queria. Ia fazer um 4-4-2 básicozinho. Sim. Ia chegar no vestiário e dizer assim, vê só, o momento tá ruim. Vamos passar desse momento, depois a gente coloca nossas ideias em prática. Ia deixar a casa fechadinha, ia fazer um simples do simples, colocar 2 volantes, um ponta, um meia, um atacante, uma linha de 4 lá atrás, ia deixar o time taticamente arrumadinho ali, sem buraco, ia ganhar de 1-0, 2-3 jogos, ia começar a botar as ideias deles em prática. Perfeito. Aí chega o Antônio de Oliveira, que eu disse em uma entrevista minha que eu fui no Cast FC. É um bom treinador para vir começo de temporada para contratar alguns jogadores que encaixem no perfil dele e ele comece a colocar o estilo de jogo dele no começo de temporada. Vai trazer agora, não vai dar certo. Aí o povo diz é evidente, não é evidente, a gente que tá no futebol, a gente sabe disso. Everton, você tá falando e eu concordo com você assim em tudo que você falou. Para mim, Luxemburgo, Eduardo Batista, e se nenhum dos dois aceitasse vir e a direção entendesse que não dá para escapar, eu não ia atrás de outro treinador, não. Bota o que tá na casa, né? César Lucena que tá em casa. Se não dá para escapar, se não dá para ninguém, César Lucena assume, porque senão agora é só fazer dívida para uma coisa que não se resolve. Então, muito legal isso aí. Me diz uma coisa, voltando para tua história de vida. O que ficou muito marcado naquele tempo foi tua relação com o Diego Souza, né? Todo mundo sempre falava muito, Everton e Diego. Alguns diziam assim, Everton vai se perder. Porque Everton é um cara da base, tá buscando o espaço dele, Diego já é um cara consagrado, que já tem as saídas dele, as escapadas, normal, e Everton tá saindo pra noite com ele. Se falava muito isso nos bastidores, era. E outro dizia assim, não, Diego ajuda ele, né? Então o que era de verdade assim? Se tu pudesse contar uma história, porque o torcedor gosta muito disso, como era a tua relação com o Diego? Se realmente assim, ele te ajudou muito, com certeza, né? Alguma história assim com ele que pudesse contar aqui? Me ajudou demais. Diego foi um paizão pra mim, fora e dentro de campo. Não tenho o que falar, não. O que acontece é que, tipo, Diego é um jogador de personalidade. Diego tem muita personalidade. Diego comprava a briga do esporte dentro de campo de uma maneira espetacular. E ele começou a dar moral pra mim, a me abraçar, porque ele viu que eu tinha personalidade. Ele sabia que eu respeitava ele sabia que eu respeitava a Richelli. Teve um negócio dentro de campo, que ele eu acho que foi quando ele começou a ver que dizer assim, Diego é muito disso. Oxe, eu posso contar com esse cara. Diego é muito disso, professor. Diego muito é aquele cara ali que vê os jogadores que pode contar no momento de pressão. Ele olha, porque quando ele vê um cara pipoqueiro, que tem... No futebol a gente fala isso pra lavar, pessoal, mas o professor sabe. Tem jogador que pipoca. Pipoca assim, não rende. E às vezes o torcedor não vê que ele tá pipocando, mas o jogador sabe. E o treinador, a gente que tá dentro de campo, né? O pipoca, pessoal, não é falando que o cara é frouxo. Falando que não rende. E em jogos grandes. Tem jogadores que tem mais personalidade nesses jogos grandes, né? E Diego começou a enxergar em mim que podia contar comigo, que eu tinha 17 anos, mas tava ali pra autorar. Porque teve um jogo que o Richelli foi reclamar alguma coisa comigo. Eu cheguei pra Richelli no meio de campo e assim, não fale assim comigo aqui. No vestiário você fala o que vem, não vem abrir... Eu disse assim, não vem abrir mão... Né? Isso é uma coisa que o jogador não suporta. É gesticular, abrir braço... Não vem abrir braço apontar, aqui pra mim. Jogar pra torcida. Aí chegou no vestiário, a Richelli foi pra cima de mim e eu calado. Por quê? No vestiário eu respeitava.
Respeitava, Diego tirou ele, aí quando tava todo mundo, eu cheguei pra você, Richelli, eu falei assim, Richelli, respeito demais, pode me cobrar do jeito que for, mas no meio da torcida você abrir braço, eu tenho 17 anos, mas não sou também de menina assim não vem fazer isso. Aí Diego chegou, não, calma, pô, ele só ouviu, não, ele pode falar, coração. Eu disse, você fala, Diego gritava comigo o tempo inteiro, ninguém percebia. Entendi. Chegava Ninguém perto. percebia. De longe mesmo, caralho, não sei o que, normal do futebol. Richelli tem esse negócio de abrir braço pra mim. E eu não. Aí depois disso, eu acho que ele já começou. Entendi. Que depois disso mudou um pouco a minha relação com os dois, até com o Richelli. Que iria começar a me abraçar mais. E em jogos decisivos também, tinha situações que ninguém vê que tá de fora, que tinha jogo que o Diego tava mal. Tinha jogo que o Diego tava mal. E eu chegava pra ele com 17 anos, coisas que acontecem que a gente nunca conversou, tá conversando hoje, né? Eu chegava ele com 17 anos e eu dizia, eu falava, todo mundo chamava ele Coração. O cara é um cara do caralho, o cara do bem do caramba, a gente chamava Coração. Eu dizia pra ele, Coração, vem perto de mim, dá a bola em mim. Tô bem hoje, relaxa. Ele olhava pra mim assim, né? E podia ver que tinha jogo que os caras o tempo todo bola em mim. O lado direito da gente, eu e o Samuel Xavier ali, era o tempo todo. Quando eu tava bem no jogo, que via que Diego tava um jogo, mandava a bola em mim, agora também eu sabia, né? A gente combinava um negócio, eu, Richelli, Samuel, ficava aquele quarteto ali, eu, Richelli, Samuel e Diego. Porque o André era mais centroavante, né? Ficava um pouco mais longe do nosso trio ali, do nosso quarteto. A gente comentava, ó, pegar a bola no fundo, procura André e Diego. Podia ver que a bola que eu tivesse no fundo, que eu olhava, que eu via ele, qualquer jeito eu dava nele. Era de bico, era de peito de pé, era de chapa, só procurava os dois. E dava certo. Sim. Né? Os dois tinham uma qualidade tremenda. Então era essa parceria. Que a gente saía, fazia algumas coisas, bebia, essas coisas existem no extracampo. Sim, mas tinha pessoas que, Diego vai levar ele pro mau caminho. E a gente sabe que no futebol existe pessoas ruins, existe. Mas foi um cara que só fez coisas boas pra mim. Você vê, né? Um cara como o Diego, né? O que Everton falou. Não é só uma questão técnica. É como o Everton falou, ele tinha muita confiança e personalidade dentro de campo. Vou voltar a dizer mais uma vez. Futebol é um jogo mental. Futebol não é um jogo de técnica. Porque senão o time inferior nunca ganharia. Mas se o time inferior estiver mentalmente forte, ele vence o melhor. O Retrô eliminou o Fortaleza agora no Castelão por causa disso. O time do Retrô se fechou e disse, vamos vencer. E o Fortaleza, por outro lado, baixou a guarda. Tava em crise. Exatamente. O mental fraco, uma crise... Perdendo 5 jogos seguidos que perde. Isso. Pra você ver o quanto o mental faz a diferença, né? Então eu acho que isso. Agora, Everton, deixa eu estar caminhando para o final, deixa eu te perguntar uma coisa. Se pudesse dizer assim, Everton Felipe, na caminhada, 3 coisas, ou 2, ou 1, você fica à vontade, que você disse assim, isso aqui eu faria diferente. Da minha caminhada que eu tive, de alguma coisa que você possa dizer assim, se eu fizesse diferente aqui, seria melhor. Não era necessário fazer isso. O que é que você poderia dizer? Pergunta boa, nunca me perguntaram isso e eu nunca falei sobre isso. O tanto que o esporte foi bom pra mim, ele também foi ruim. Por quê? Eu fui criado como uma joia no esporte, né? E desde que eu subi profissional do esporte, desde o primeiro momento eu fui ensinado a estar jogando. Fui pro Inter, voltei, quando volto em 2016, eu faço mais jogos que Magrão, eu jogo 56 jogos. Volto em 2017, eu faço 46 jogos e porque eu machuquei o joelho. E o esporte me deu muita confiança. O esporte me fez ser um cara que me ensinou a estar sempre jogando. Quando eu saio do esporte e vou pro São Paulo, eu achei ruim ser tratado como apenas mais um. Né? No São Paulo eu tinha vários melhores que eu. Tinha da base, tinha Pato, Hernanes, Daniel Alves, esses caras todos. Então eu deixei de ser bajulado, com a palavra que a gente fala, né? E eu não tive paciência. Então, a primeira coisa que eu acho que eu teria voltado atrás e mudar era ter mais paciência. Aceitar o banco. Aceitar o banco. Às vezes é preciso... Hoje eu entendo que... Eu até falo sobre Carlos Aceitar Alberto. No sentido de entender. Não da pessoa ficar satisfeita porque tá no banco. Entender que aquele cara tá melhor que você no momento. Sim. O que é que você faz? Trabalha e mostra que tá melhor que ele. Sim. Espera o momento e agarra. Entendeu? Eu não entendia isso. Hoje eu tenho esse pensamento, mas eu não entendia isso. Era a primeira coisa, a ter paciência. A segunda vem também vem atrás da paciência. Por quê? Eu encerrei a carreira com 24 anos por causa do meu joelho. Com 24 anos eu joguei no São Paulo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Internacional, São Paulo e Sport.
Eu joguei em 6 clubes profissionais com apenas 24 anos. Então quer dizer que eu ficava menos de um ano em cada clube, Sim. se for contar assim. Sim. Isso foi menos, porque eu joguei 2016, 2017 e com metade de 2018 no esporte. O esporte mais, né? Então, realmente. Eu passei um ano no São Paulo, fui pro Cruzeiro 6 meses, Atlético Paranaense 6 meses, Atlético Goianiense 5 meses. Veja, eu fui um jogador que fiquei 6 meses em cada clube, porque eu era impaciente, eu queria jogar. Eu não entendia o processo. Então, tipo, eu acho que a palavra paciência na minha carreira busca todos os outros sentidos. Entendi. Que eu não tive essa Porque paciência. com 24 anos, você jogar nessas equipes, já estava claro o potencial que você tinha. Isso aí é muito difícil. Agora, eu entendo. Se você fincasse mais num local, a chance de você crescer... Esperar meu momento. Tô no banco do São Paulo, vou trabalhar. Entendi. Uma hora chega um treinador que vai dar mais confiança e você vai jogar. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso me... Peguei alguns treinadores também, a gente tava falando no pré-jogo aqui. Eu peguei um momento do São Paulo que eu tava jogando. A gente foi a final do Paulista, com o Mancini, Wagner Mancini. Sim. Joguei 12 jogos seguidos. Quem era Everton time ali, na época? Goleiro era Thiago Volpe. A zaga, Bruno Alves e Arboleda. Lateral esquerdo, Reinaldo. Lateral direito, Bruno Pérez. Volante, Utz. Reinaldo que fez o gol agora no Reinaldo é. Volante, Utz, Jusilei. Aí o ataque era eu, Everton e Anthony. Somente. E ainda pegou o Diego antes de sair. Então, tipo, peguei essa época no São Paulo. Tinha Lisieira ainda, meu Deus do céu. Tinha um time muito bom. Aí quando chega Cuca foi traíra comigo. Mas a gente tá falando, o Cuca ajudou muitos outros jogadores. Comigo ele foi assim, com outros ele ajudou. Você tava jogando, ele assumiu e tirou. Primeiro jogo ele me tirou. E não me colocou mais. E falou alguma coisa? Não. Porque Eduardo, na época que ele tirou, chamou pra conversar. Não, né? O Cuca só tirou. E não jogou mais. Aí daí eu não tava sem jogar. Aí fui quando eu saí pelo Atlético Paranaense. Aí fui pro Atlético Paranaense. Mas hoje, com a mentalidade que eu tô hoje, esperava. Entendi. Trabalhava, treinava caladinho na minha, sem ir pra jogo, sem jogar. Uma hora, interessante. Eu tava no São Paulo. Não. Só que a minha impaciência era tão grande que eu não queria saber se eu tava no São Paulo, Barcelona, Real Madrid. Eu queria jogar. Acostumado a vida toda a isso, né? Aí acontece um episódio engraçado. Vai ser rapidinho pra se ouvir como é que é futebol. Thiago Nunes liga pra mim do Atlético Paranaense. Ô Everton, vem ajudar a gente aqui. Isso, veja que história bacana essa aqui. Thiago Nunes me liga e fala, ó Everton, vem ajudar a gente aqui. A gente tá numa situação muito ruim aqui. A gente talvez não passe na Copa do Brasil. Que tinha perdido pro Internacional 2-0 no Beira-Rio. Ia jogar contra o Internacional lá na arena da Atlético Paranaense pra 2-0 levar pros pênaltis. Sim. E o time do Internacional naquela época era muito bom. Ele não acreditava que iria passar do Atlético do Internacional. Ele me liga e diz isso. Talvez a gente não passe do Internacional. E a gente precisa de você para você ajudar a gente a ir pra Libertadores do Campeonato Brasileiro. Você pode vir? Posso. Fiquei feliz, né? Puxa. Fui. Chegou lá, o Atlético Paranaense ganha pro Internacional 3-0 na arena. Passa do Internacional. E eu fui pra lá em agosto, só pra jogar os últimos meses do ano. Pra eu poder ter sequência, ajudar ele pra ir pra Libertadores. Mas o Internacional ganha, beleza? Esse é o primeiro fator. Como é que ele vai me colocar na vaga dos jogadores que estão jogando a Copa do Brasil de titular e conseguiu reverter um placar 3-0? Ele chegou pra conversar comigo uma semana depois e fez, Everton, vê só. Eu vou te dar a oportunidade, vou dar um jeito. Só que aquilo que eu te prometi eu não posso te dar. De novo, a mesma história. De novo. E eu entendi ele, eu disse pra ele assim, isso me fudeu. Ele fez, eu sei, mas eu não contava. Ele contava com isso. Aí pra se ouvir algo, fiquei lá, não tinha o que fazer, não podia sair pra outro clube. 2 transferências no Brasil já era, no ano, né? Pra clube brasileiro. Não podia sair pra outro clube, fiquei. Não podia jogar a Copa do Brasil. Fui campeão da Copa do Brasil, recebi medalha e tudo, mas não joguei, não podia jogar. Tive algumas oportunidades entrando no decorrer do jogo, mas não tive a oportunidade de jogar titular, porque não tinha como ele tirar os jogadores que estavam com ele jogando a Copa do Brasil. Não. Era Rony, Veiga tava? Marcelo Cirino, Veiga não tava não. Marcelo Cirino, Pablo. Bruno Guimarães, Pablo não tava não também não. Bruno Guimarães, Thiago Heleno, Santos, goleiro. Sim. Márcio Azevedo, Sim. Eric.
que tá no Bahia hoje. De novo, né? Kelvin. Essa história da promessa do treinador te persegue, né, velho? Mas ele não teve culpa, eu Não, entendi eu ele. entendo. Ele vai tirar, professor, um cara que tá jogando, deixar o cara que tá jogando sim. Copa do Brasil sem ritmo. Mas às vezes é o treinador entender que não precisa prometer. É difícil, é uma relação difícil. Deixa eu te falar que tanta história legal, é tão pouco tempo, mas aproveitar esses 10 minutos finais para a gente falar um pouquinho que a gente não pode fugir do momento do esporte. É o clube do teu coração, é o clube quando você era pequeno antes de jogar, que fez a carreira. Eu sei do teu amor pelo esporte, e aí muito torcedor confunde e às vezes vai por conversa de outras pessoas, que Everton acionou o clube na justiça por direito dele. O clube também tem as defesas dele, então foi uma decisão dele, mas eu conheço o Everton, o carinho que ele tem pelo esporte, tá? Como treinador que trabalhei quase 10 anos no esporte e conheço o carinho que ele tem pelo clube. Everton, nesse momento agora, qual é a tua ideia? O esporte já está rebaixado, o esporte ainda tem chance. Como é que você vê o trabalho do esporte? Porque eu acho que o trabalho do esporte não é só esse ano, né? Desde a Série B do ano passado, né? É aquela construção. Qual é a análise que tu faz do clube? É complicado, porque eu acho que o erro do esporte já vem de um passado, né? O esporte subiu para a Série B o ano passado já dependendo de outros resultados. E Yuri, presidente, vem fazendo um trabalho horrível na gestão do futebol. A gente tava falando sobre isso e vai abranger esse assunto agora, você tocou no algo que eu queria tocar muito. As pessoas que estão no comando do esporte, de futebol, que estavam no comando do esporte desde que Yuri entrou, são pessoas que nunca deram um chute numa bola. Não sabe nem jogar futebol. Aí quer dizer que só quem entende de futebol é quem jogou futebol? Não tô dizendo isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo no futebol. Mas eu acho que um cara que exerce a função de advogado e outro que exerce a função de arquiteto, do nada ir para um futebol para se tornar diretor, eu acho que não tem como dar certo. É a mesma coisa que alguém me chamar para ser coordenador e diretor da restauração. O que é que eu vou fazer no hospital da restauração? Guilherme Falcão, advogado. Rafael Campos, arquiteto. Aí Yuri, eles são amigos de Yuri. Yuri chama eles para ser diretores de futebol e comandar o futebol do esporte. Há um pouco tempo o Rafael Campos era arquiteto. Outro advogado. Vem comandar um clube, um futebol de um clube igual ao do esporte. Como é que vai dar certo? Eles não têm nem a audácia de trazer alguém com nome e com entendimento, tipo a gente falando no Luxemburgo, eu tô entrando no futebol, eu sou diretor, mas vamos trazer um cara pra gente aprender com ele e deixar ele comandar. Vamos trazer o Luxemburgo aí? Nem isso. Eles quiseram comandar do jeito dele. Aí acontece o que tá acontecendo agora no futebol do esporte. Se o esporte caiu, a gente sabe que acontece tantas coisas no futebol que a gente não pode dizer 100% de certeza que caiu. Mas do jeito que tá tudo acontecendo, a visão que a gente tem é que caiu. Tira a pepa, traz um treinador que não falo... Eu tenho esse negócio, professor, dizer assim, ele é ruim, jogador é ruim, ele é ruim. Eu não gosto de dizer isso, porque a gente trabalha no mundo da bola, a gente sabe que ninguém chega ali do nada. Por mais que tem pessoas que conseguem um caminho mais fácil por ter padrinhos, né, empresários. A gente sabe muito bem que existe isso no futebol. Tem empresários mais fortes que conseguem abrir um caminho. Que a gente, para lutar, quando a gente não tem um empresário forte, a gente pode chegar. Mas é um caminho mais árduo. Cheio de curvas. Quem tem um empresário forte, deixa uma abertura aqui, uma oportunidade ali e outra coisa. Aí eu não gosto de dizer que o jogador é ruim, esse aqui é ruim. Eu digo assim, tá no momento melhor. Bota outro que tá no momento melhor. E eu acho que esse não era o momento para trazer o Antônio Oliveira. E eu acho que esses 4 jogos mostrou. Porque, professor, se ele faz o simples do básico e perde os jogos, é negócio pra gente dizer assim, opa, o problema não é treinador não, pode trazer quem for. Mas ele veio e só inventou. Trouxe pra ele a responsabilidade. Trouxe pra ele uma responsabilidade que, parabéns, você teve personalidade, mas a personalidade eu acho que foi burra. Porque ele vem pro esporte, o time sem ganhar, e quer colocar um esquema de 3 zagueiros. O time tá um ano todinho, não jogou com 3 zagueiros o ano todinho. Esses mesmos jogadores se adaptar em cima do Campeonato Brasileiro, dentro de um Campeonato Brasileiro, onde a mentalidade já tá ruim, a confiança já tá ruim, para se adaptar a um esquema que ninguém nunca fez. O Sport com 3 zagueiros, em 4 jogos com ele, tá levando bola nas costas com 3 zagueiros, que eu não consigo entender como é que consegue isso.
Porque o cara com 3 zagueiros, com 2 volantes ali na frente desses 3 zagueiros, conseguir levar a bola nas costas desses 3 zagueiros, a cobertura não tem como tá sendo feita. Então, tipo, toda a gestão que fizeram do futebol do esporte foi errada. E parece que eu vi uma notícia aí que vai manter ele para depois da Copa. Vai dar esses do Mundial. Vai dar esses 40 dias a ele, para ele trabalhar e tentar fazer aquilo que ele pensa e tudinho. Então, com esse cenário, eu acho que o esporte cai. E o pior é o que tá por vir se o esporte cair. A gente sabe que o esporte entrou numa recuperação judicial. O esporte gastou milhões em contratações. No último jogo, pra você ter noção, eu acho que o senhor sabe disso, eu acho que eu vi o senhor comentando. No último jogo, todas as contratações que o esporte fez de 60 milhões de reais, nenhum jogou. E o presidente Yuri tá com uma pressão muito grande. Com certeza, com toda certeza, eu não sou vidente, mas com toda certeza, ele vai pro mercado agora nessa janela tentar trazer jogadores para tentar ajudar nesse momento, que é o normal. Todo presidente iria fazer isso nessa... O problema, Everton, onde é que vai encontrar esse jogador, né? Onde vai encontrar e que dinheiro vai gastar. Já gastou 60, vai gastar mais. E se o esporte descer pra Série B? Sim. É um buraco que vai voltar pro buraco que o esporte tava. Então, olha a confusão que isso se tornou, que poderia ter resolvido no começo do ano. Não tô dizendo que a gente tem aqui, professor, a gente não tem uma receita, o futebol não exige receita. Claro. Mas não é mais fácil, professor, se no começo do ano sentasse e trouxesse os caras que entendem do futebol, os diretores executivos, que entendem e deixar o comando do futebol para ele, do que deixar pessoas que nunca tiveram uma formação, nunca... Mas é por causa disso, Everton, que eu te falei antes. Hoje se vendeu uma história de que entender de futebol é entender de números apenas. E ele acha que o futebol está muito distante disso. Veja, os números e a ciência ajudam o futebol, sim, mas precisa das pessoas com experiência para interpretar os números. Vou te dar um exemplo. Usando um time que você brinca muito, que é o Santa Cruz, sei que você respeita como instituição, mas você vai dizer que Galhardo não está jogando bem no Santa Cruz, porque, por exemplo, para Thiaguinho e Giovani tá jogando o que eles estão jogando, existe uma influência direta da marcação do adversário em cima de Galhardo. Então, os números não vão mostrar isso. Não mostra. Como é que você avalia que um jogador está jogando bem se você não tem os números na mão? Então é isso que você está falando. O que me ajudava no esporte, todo mundo com o olho de Diego, deixava eu no homem toda a vez na lateral. E aí você pintava e bordava. Mas quando o Diego não jogava, era outro jogador comum, mudava. Aí já mudava. Então o que eu quero mostrar é o que você está falando, eu concordo com tudo que você falou. Acho que o esporte... E a não demissão do Antônio Oliveira agora, na minha opinião, é muito mais querer mostrar que está certo do que tomar uma decisão certa. Vaidade. Porque está muito claro que ele não dá nenhum sinal de que vai melhorar o time. Ele assumiu o time, são 4 jogos, se eu não me engano, tá? Tomou 8 gols e fez 1 gol só. Então, assim, acho que ele produziu muito menos que Pepa, por exemplo. Pepa, pelo menos, tinha uma ideia de jogo, que eu tinha minhas ressalvas. Por exemplo, Pepe, eu acho que até entrava com o time certo. Criava. Mas quando ele começava a fazer as substituições, ele se perdia. Era a minha visão. Já Antônio Oliveira já começa errado. Então, assim, infelizmente, por ser pernambucano e por ter aprendido a ter um carinho pelo esporte de quase 10 anos lá dentro, querer ver o esporte onde sempre teve, brigando lá em cima, o lugar do esporte não é na B. Porque na B, eu costumo dizer o seguinte, Everton, subiu o esporte da Série B para a Série A, qualquer um sobe. Porque eu nunca vi o esporte na Série B brigar por outra coisa. Esporte na B, ele é muito grande. Então, subir o esporte da B para A não é mérito de ninguém. Difícil manter. Isso vai acontecer. Agora, na A, o esporte faz hoje a pior campanha da história do clube. Isso é absurdo. Então, corrobora com o que você está falando. E você está certíssimo. Acho que é triste pessoas que gostam do esporte ver o que ele está vivendo aí. E por fim, Everton, assim, qual era a mensagem que você poderia deixar assim para o próprio torcedor do esporte que está muito ferido, né? Eu vejo que você é um cara que é muito seguido em rede social, porque o torcedor do esporte se identifica com você, sabe que você está falando de coração. Eu vi um vídeo seu no meio da torcida ali, sentindo a dor do torcedor, falando, às vezes até, falando como um torcedor mesmo, né? Deixando passar esse lado. Qual é o recado que você daria para o torcedor que nesse momento está muito triste, sendo envergonhado,
se sentindo humilhado. Eu queria que a gente finalizasse o programa você deixando uma mensagem para o torcedor de alento, né? O torcedor quer escutar alguém falar que ele vai viver de novo dias bons, né? Porque faz um tempo que o Sport vem vivendo dias ruins. Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que o senhor fala, porque deixar uma mensagem nesse momento pro torcedor do esporte é algo que, tipo assim, a gente conversou um pouco sobre isso também, que eu acho que um pouco na vida a gente tem que ter um pouco de humildade em momentos. E eu não vejo ninguém no esporte tendo humildade nesse momento. A torcida do esporte, o senhor sabe muito bem, se eu estava 10 anos lá, se eu assistiu os jogos na ilha do profissional. A torcida do esporte é uma torcida apaixonada. Que teve uma faixa que colocaram uma época no esporte 2016, quando eu tava lá, que a gente começou um ano mal. Depois conseguiu ficar em sétimo no brasileiro, essas coisas. Mas começou mal. E levaram a faixa e amar o esporte até no momento que eles não merecer. E o torcedor do esporte é isso, ama mesmo. E quando eu falo ter humildade, porque se essa diretoria, se Yuri e a diretoria dele, o Yuri fosse humilde, tivesse sabedoria, usasse o meio da comunicação que mais tem torcedores do esporte, que é o Instagram, fizesse uma live com imprensa e dissesse, ó pessoal, erramos no percurso, tá sendo vergonhoso, tá sendo horrível e vamos dar nosso máximo para tentar consertar. Tá difícil, tá. Errei, mas eu não vou ficar em casa me escondendo, tô aqui dando a cara a tapa e preciso da ajuda de vocês. Vamos baixar valor de ingresso, porque ilha lotada ganha jogo. Eu joguei no esporte, ilha lotada ganha jogo. O ingresso 60, vamos botar 20. E quem comprar um ingresso tem direito a um acompanhante. Deixava de pensar nesse momento em renda. E vamos pensar na manutenção do clube na Série A. E a gente precisa da ilha lotada. E não vai faltar entrega dos jogadores. Talvez na parte técnica vocês vejam algo errado, a bola não entre, mas entrega não vai faltar. Fazia esse vídeo para os torcedores. Falava com os jogadores no vestiário, cobrava. Não tô cobrando parte técnica não, tá? Agora a vontade, quem não me mostrar a vontade aqui, a gente vai começar a tomar outras atitudes. Eu só cobro vocês vontade. Respeitar a torcida, fazer essas coisas que no futebol a gente sabe que funciona. A torcida do esporte iria abraçar o time de uma maneira incrível. Não é o que a gente vê. É uma diretoria, uma presidência afastada da torcida, que não dá nenhuma satisfação. Então fica difícil chegar pro torcedor e dizer assim, acredita, vamos embora pra ilha. Porque a minha razão diz assim, não vai pra ilha. Protesta. Mas ao mesmo tempo, se não for pra ilha e o clube ficar na Série B, cair pra Série B, quem é o prejudicado? A instituição. Então, entende que é uma situação duvidosa de querer agir com a razão e com a emoção, porque abandonar o time nesse momento é abandonar o clube. Mas a gente não tem, a torcida não tem um alento, ninguém bota a cara pra dar a cara a tapa, pra falar uma coisa do tipo, algo assim do tipo. E a torcida ia abraçar. A torcida do esporte abraça, sabe muito bem. A torcida do esporte abraça. Então a mensagem que eu tenho pra torcida é falar, abrir meu coração, abrir agora, falar essa verdade, mas não desistir da instituição. A instituição. Infelizmente ou felizmente, felizmente para alguns, infelizmente para alguns. A gente vive na democracia, né? E Yuri tá no comando. Ele é o cara que a torcida escolheu, votou para ele ser o presidente. E ele tá administrando a instituição nesse momento. Mas que não esqueça que o esporte fica, as pessoas passam. Então, infelizmente ou felizmente, é apoiar, tentar lotar a ilha, quem tiver ainda coração, quem tiver ainda ânimo, que eu vejo muita tristeza, muito desânimo da torcida do esporte, da vergonha que tá passando. Tem pessoas que estão sem vontade de ir pra ilha. Mas não tem o que fazer, pessoal. A instituição é mais importante que essas pessoas, então apoie o que vocês conseguirem, o que vocês puderem. Não vou pedir mais que isso, porque tem pessoa que tá desanimada já. Mas deixa eu aproveitar então, vamos acabar com essa mensagem. Bora. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui e aí você vai falar de coração. Nos próximos 5 anos, não sei, 10 anos, não sei, mas o torcedor do esporte pode ver Everton Felipe dentro do esporte novamente, num cargo que possa ajudar o esporte a voltar para os seus caminhos de vitória de que sempre foram. Pode esperar sim, mas por mais que eu ache muito difícil. O senhor me conhece aí, rede social, várias pessoas me conhecem, e eu, para assumir um departamento de futebol, diretor de futebol, executivo, vice-presidente de futebol, treinador, não sei, do esporte,
Treinador pode ser mais fácil, porque se eu fizer um trabalho em outros lugares bom e ser contratado, beleza. Mas para assumir como diretor de futebol, vice-presidente de futebol executivo, eu acho difícil porque não são todas as pessoas que têm um poder no clube que vai querer ter um diretor de futebol feito eu. Porque eu iria dar minha cara em todos os momentos do clube. Nesse momento que o clube tá falando, eu ia ser o primeiro a botar a cara. Se eu tivesse feito merda, eu ia dizer, errei, pessoal, errei todas as contratações. Tentar refazer a rota agora. Caso eu não consiga, eu boto meu cargo à disposição. Diria isso. Esse, no caso, é você, né, Everton? Mas nem todo mundo que tá no comando no clube iria querer que eu fizesse isso. Talvez se eu chegasse assim, pessoal, vou dar uma entrevista de coletivo, vou dar a cara pra torcida. Vou defender os jogadores. Alguém tem que colocar a cara. E alguém de cima dissesse assim, não, Everton, vai não sei o quê. Eu ia dizer, se eu não for, tá entregue meu cargo. Então eu acho que é difícil as pessoas aceitarem isso. Não é que eu não consiga ser comandado. Claro que eu vou respeitar um presidente, claro, ninguém é doido, né, professor? Mas eu acho que satisfação, a pessoa que está no comando do esporte, presidente, diretor, vice-presidente, ele deve satisfação à torcida, professor. Eu tenho isso desde que eu... Mas eu acho que isso é muito seu, Everton. Você mostrou aqui uma construção, que você é a mesma pessoa, independente das funções que você assumiu, locais que você foi. Reconheceu erro, reconheceu coisas que poderia mudar. Isso mostra a grandeza do ser humano que você é. Eu quero aproveitar para agradecer a sua presença aqui com a gente. Everton Felipe, da terra de Limoeiro, fez história aqui no esporte. É um cara que tem uma marca e leva Pernambuco no coração, não só o esporte, mas o estado de Pernambuco. Desejo sucesso, Everton, sempre acompanhando suas postagens em rede social. Você é um cara que eu gosto muito, especial. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui. Quando o senhor fez o convite, eu vi a mensagem lá, nunca nem pensei pra gente vir conversar, foi muito bom papo. Espero outra oportunidade de convidar e estar aqui também pra gente conversar, que várias pessoas precisam escutar essa conversa que a gente teve para chegar nos ouvidos, para ver se a gente consegue também. A gente não vai revolucionar o futebol, mas a gente consegue mudar umas opiniões pouco a pouco dessas pessoas para entender que futebol não é só número, né? Tem algo diferente de quem já viveu dentro de campo. Então, obrigado, foi um prazer muito grande e até a próxima. Esse é o novo braço do programa Homem em Campo, que nós temos aqui os debates toda segunda-feira aqui, a análise dos jogos de Pernambuco, e também temos agora essa parte que é uma entrevista minha com personalidades do futebol pernambucano aqui, o programa Homem em Campo se expandindo ainda mais, convidando vocês a sempre estar participando conosco, tá? Um grande abraço.